Um breve comentário complementar ao artigo que publiquei sob o título Questão de vida ou morte para o governo Lula. O governo Lula precisa colocar a economia em movimento para cumprir as suas promessas de campanha. E há um obstáculo para isso, o Banco Central. O presidente tem mencionado corretamente que é preciso rever as metas de inflação, aumentá-las para que o Banco Central não seja forçado a praticar juros muito altos como vem acontecendo. Essa discussão que o presidente Lula lançou não é prematura, contrariamente ao que disseram até mesmo integrantes da equipe econômica. É uma discussão importante e urgente. Quem é que define as metas de inflação no Brasil? É o Conselho Monetário Nacional. Normalmente, no calendário programado, essa discussão que o presidente Lula propôs ocorreria em junho deste ano. Cabe, ao meu entender, trazê-la para frente, antecipá-la, colocar na pauta do Conselho Monetário Nacional o tema que o presidente corretamente lançou. Qual é a dificuldade? Várias, mas uma delas, a composição do Conselho Monetário Nacional, que deveria ter mudado, mas não mudou, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, com o Banco Central exercendo a secretaria do Conselho Monetário Nacional. Portanto, o ministro da Fazenda está em minoria, em tese, porque ele tem dois outros votos do Banco Central, um comandado por um técnico indicado, por um financista, melhor dizendo, indicado pelo governo Bolsonaro, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento, que é Simone Tebet, que é identificada, corretamente ou não, com a direita tradicional brasileira. Haddad conseguirá persuadir os outros... Espero que primeiro Haddad tome a iniciativa condizente com o que o presidente disse. Se ele tomar a iniciativa de propor uma revisão das metas, ele conseguirá persuadir Simone Tebet e Roberto Campos a entender o problema e a concordar com a abordagem sugerida pelo presidente? Espero que sim. Se conseguir, o que ele deveria, no meu entender, propor? Vou dar aqui o meu palpite, né? Não cabe propor nada de muito agressivo, posso estar enganado, mas um ajuste moderado pode ser importante. Por exemplo, como é que é a situação hoje? A meta de inflação para 2023 é 3,25, com um intervalo de variação de mais 1,5 ponto percentual para cima e menos 1,5 ponto percentual para baixo, né? Nos anos subsequentes, fixou-se, ao meu ver erradamente, um centro da meta de 3% em 24, 25, com esse intervalo de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Portanto, a partir do ano que vem, o teto da meta é 4,5% apenas, e o centro da meta 3%. Cabe mudar. O que poderia ser feito? O ano de 23 está já basicamente fora do horizonte relevante para a política monetária. Mas poderíamos pensar, por exemplo, em aumentar a taxa de inflação, a meta de inflação central em 24 e 25 para 3,25, equiparar a meta deste ano e aumentar, ponto importante, o intervalo de variação de 1,5 ponto percentual para 2 pontos percentuais. Nesse caso, o teto da meta subiria no ano que vem, no subsequente, para 5,25%. Pode não ser suficiente, essa proposta minimalista que eu acabei de explicar brevemente. Talvez seja o caso de aumentar o centro da meta em 23, 24, 25 e 26 para, por exemplo, 3,5% até 4% e ampliar o intervalo de variação para 2 pontos percentuais. Nesse caso, o teto da meta nos anos próximos, neste ano, nos próximos, iria para 5,5% ou 6%. E o centro da meta, como eu disse, ficaria em torno de 3,5%, 4%. Parece pouco, para quem não acompanha esses temas técnicos, pode parecer pouco, até irrelevante, mas não é. Com essa mudança na meta, o Banco Central ficaria menos pressionado a praticar juros reais elevados, ou não teria menos pretexto, vamos dizer assim, para praticar juros reais elevados, o que favoreceria as finanças públicas, o crescimento da economia. O contra-argumento ortodoxo é que isso, elevar as taxas de inflação, as metas de inflação, ainda que muito modestamente, supostamente arranharia a credibilidade do Banco Central no combate à inflação. Argumento duvidoso, a meu ver. Vejam vocês que o que está acontecendo é o seguinte: o Banco Central fixa meta, o Conselho Monetário fixa sobre o Banco Central metas que o Banco Central não consegue cumprir, descumpriu, embora autônomo, em 21, descumpriu, embora autônomo, em 22, vai descumprir, embora autônomo, em 23, e que ganha em credibilidade um Banco Central que tem metas irrealistas para cumprir e repetidamente as descumpre. Vamos então baixar a bola,
fixar metas mais realistas, como sugeriu o presidente, que não forcem o Banco Central na busca dessas metas a julgar a economia na recessão ou, uma hipótese um pouco mais favorável, mantê-la no quadro de estagnação que precisa ser superado. Então, é muito importante enfrentar essa questão, não demorar a enfrentá-la, rever as metas de inflação para não dar motivo ou pretexto para uma política de juros altos excessivamente nociva e excessivamente recessiva na economia brasileira.